Boa tarde, candidata. A senhora tem 20 minutos para suas considerações iniciais, que a senhora pode usá-los como bem entender. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui, agradeço a Senhor pela oportunidade que me dá para dialogar com os senhores e senhoras. Temos, sim, algumas senhoras, que bom. Acho que é um momento importante da história do nosso país. Estamos vivendo uma profunda crise econômica, social. O Roberto está ali. Que bom, Roberto. Bom te ver. Nosso ex-ministro da Agricultura, trabalhamos juntos quando eu era ministra e ele ministro da Agricultura. Geralmente as pessoas olhavam apenas as nossas pequenas divergências e não davam tanto lume às nossas muitas convergências, não era, Roberto? Mas estamos vivendo um momento difícil da história política, econômica e social do nosso país, que se configura numa profunda crise de valores. E acho que está diante de um setor que representa 44% das nossas exportações, que tem uma contribuição enorme na geração de emprego, de renda, na produção do nosso país. É uma oportunidade muito grande. Nós não estamos na situação em que estamos em função de termos passado por uma guerra, por um terremoto, por um maremoto. Nós estamos vivendo essa profunda crise em função de erros políticos. Eu sei que aqui eu tenho pessoas com capacidade técnica e gerencial, com conhecimento no gerenciamento de seus negócios e, com certeza, trabalham com avaliação de risco, sobretudo num setor em que ficam tão vulneráveis a situações associadas a acidentes naturais, além de outros. Mas o risco político não foi medido no nosso país. E, infelizmente, o risco político nos causou grandes prejuízos. Nós éramos o país do pleno emprego e agora temos 13 milhões de desempregados. Nós nos orgulhávamos de ter tirado mais de 40 milhões de pessoas da pobreza e agora devolvemos essas pessoas à pobreza. Estamos diante de uma situação em que a gravidade da crise só não é maior em função da contribuição que os senhores têm dado para a nossa economia, que ficou sem crescer e que cresceu 1%, e que, nesse 1%, vocês têm uma contribuição enorme. Portanto, pensar o setor do ponto de vista estratégico, não apenas tentando resolver os problemas que temos agora no presente, aonde a bola está, mas também pensando aonde a bola vai estar, é a responsabilidade de um governante em parceria com o setor. Porque, como costumo dizer, não é mais tempo de fazer políticas para as pessoas, mas fazer com elas, com os produtores rurais, com os industriais, com os agricultores familiares, com os cidadãos brasileiros. E, por isso, eu gostaria de iniciar minha fala dizendo aos senhores algo que talvez possa parecer estranho para alguns. Eu, como a maioria de vocês, cresci e me criei num ambiente rural. Só que um ambiente rural florestal. Diferentemente dos senhores, que são grandes produtores, eu aprendi muito cedo a lidar com a terra na agricultura de subsistência. Aos 5 anos de idade, eu já ia para o roçado para espantar graúna. Só que eu era tão magrinha e pretinha
que eu gritava e a graúna nem se importava. Ela achava que eu era uma colega um pouco mais abusada. Então, meu pai resolveu fazer uns espantalhos, porque parece que tinha mais efetividade do que aquela pequena menina espantando as graúnas para não comer o grãozinho de milho ou de arroz quando ele estava brotando. Mas o meu trabalho mesmo foi na floresta, como extratora de látex. Mas boa parte da minha cultura tem a ver com esse universo da terra. O Brasil é um país privilegiado por poder desenvolver grande parte de seus sistemas de produção agropecuária com base no regime de chuva adequado a cada região. Aqui quero aproveitar a oportunidade para parabenizar o setor agrícola brasileiro pela revolução agrícola que promoveu nas últimas décadas. Vocês transformaram a safrinha de milho na principal safra dessa lavoura brasileira, onde antes se cultivava apenas uma lavoura de soja ou de milho. Agora, centenas de milhares de produtores cultivam uma lavoura de soja, seguida de uma lavoura de milho ou algodão, e muitos ainda semeiam capim baqueara e colhem uma gorda safra de boi gordo. Isso foi incrível e reafirma a minha convicção de que os produtores brasileiros estão maduros para fazer a transição definitiva de uma agricultura extensiva e de baixa produtividade para uma agropecuária produtiva, competitiva e sustentável do ponto de vista econômico, social e ambiental. Nos últimos 40 anos, aumentamos a produção em 80%, devido a ganhos de produtividade, e não por extensão de área. Isso é um feito enorme. Tem a ver com a nossa capacidade e a nossa competência técnica, que é respeitada dentro e fora do Brasil. No entanto, atualmente existe oportunidade de ampliar essa escala da produtividade atual por meio de tecnologias já disponíveis e em uso por parte de alguns produtores. O Brasil possuía, em 2016, um rebanho bovino de 218 milhões de cabeças em uma área de pastagem de pouco mais de 173 milhões de hectares. Isso representa cerca de 1,26 cabeças de gado em um hectare. Entretanto, existem produtores criando 2,5 e até 4 cabeças de gado na mesma área, e isso é um ganho enorme, que já acontece na prática e de que pode ser expandido para o conjunto da produção pecuária brasileira. Ora, se nós conseguirmos ampliar a adoção dessas tecnologias de boas práticas de produção e, com isso, dobrarmos para 2,52 cabeças de gado nessa mesma área de 1 hectare, seria possível criar um rebanho de 250 milhões de cabeças de gado em apenas 100 milhões de hectares de pastagem e ainda liberar 73 milhões de hectares para ampliar a produção de alimento na faixa de biocombustíveis e fibras, para a recuperação do passivo ambiental e de reservas legais e de áreas de preservação permanente. Eu sou uma mulher de fé, e no universo simbólico das pessoas de fé, se trabalha com a ideia da multiplicação dos peixes. Tem, inclusive, um lindo sermão do padre Antônio Vieira,
que é muito oportuno para esse momento que o Brasil está vivendo, o sermão aos peixes. É recomendável, sobretudo para nós, os políticos. E o mais importante é que, nesse momento, aumentando produção por ganho de produtividade, a gente pode fazer a multiplicação da terra. Porque quando a gente usa de forma inteligente e com sabedoria, a gente libera mais área para outro uso. Isso significa assistência técnica, isso capacidade de ofertar crédito, apoio para que os agricultores possam fazer aquilo que eles sabem fazer. O problema é que existe grande desigualdade entre os produtores. No caso, o conhecimento que já é disponível para muitos ainda não é para todos. E nós precisamos ajudar a que esses agricultores que ainda não têm acesso à tecnologia possam tê-la. O Censo Agropecuário do IBGE tem retratado repetidamente essa desigualdade. Dos pouco mais de 5 milhões de produtores, quase 3 milhões vivem na pobreza ou extrema pobreza. O suporte para esses é um imperativo ético, antes de ser uma necessidade técnica. No nosso governo, nós vamos trabalhar com muita força para transformar essa triste realidade. Segundo o Censo Agropecuário de 2017, apenas 20% dos produtores declararam receber assistência técnica. Notem, só 20% do universo dos produtores declararam receber assistência técnica. Mas a situação é ainda mais vexatória quando olhamos para as desigualdades regionais. Na região sul, com os melhores indicadores socioeconômicos do Brasil, 49% dos produtores declararam receber algum tipo de assistência técnica. Na minha região, região norte, na região nordeste, nós temos uma vergonhosa situação em que apenas 10% dos produtores do Nordeste e 7% dos produtores do Norte recebem assistência técnica. Ainda bem que, como dizia o psicanalista Mário Aletti, o homem aprendeu a usar a força do vento em benefício próprio bem antes de descobrir sobre as leis da dinâmica eólica. E muita gente, mesmo sem assistência técnica, mesmo sem suporte do governo, adquiriram conhecimentos associados à terra, ao regime de chuvas, às pragas, e conseguem produzir, apesar dos governos, porque nós somos capazes de usar a força do vento antes de saber sobre as leis da dinâmica eólica. E é isso que essa maioria faz, produzindo, sendo os responsáveis pela maior quantidade, os pequenos agricultores, pela alimentação dos brasileiros. Nós queremos ampliar as ações do zoneamento de risco climático como base para uma nova discussão sobre o seguro agrícola, que no Brasil ainda deixa muito a desejar. É fundamental proteger os agricultores tanto das catástrofes naturais como de situação de risco à sua produtividade e à sua lucratividade. Eu desejo construir isso com vocês, mas desejo também que esse benefício alcance os pequenos e médios produtores, os quais, muitas vezes, além das perdas econômicas, têm sua própria segurança alimentar prejudicada. Também desejamos ampliar o uso de outros tipos de zoneamento que contribuam para
conciliar a ampliação da produtividade e a produção agropecuária, reduzindo prejuízos econômicos e sociais para os produtores e a degradação ambiental. Tive a oportunidade de fazer o dever de casa antes de conversar com os senhores. Eu visitei uma pequena propriedade lá em São Paulo, na comunidade de Parelheiros. Eram pequenos agricultores orgânicos, com alta produtividade. Mas também fui numa propriedade de porte maior, na Fazenda Santa Brígida, e pude ver que o uso das tecnologias disponíveis pela Embrapa são capazes de fazer milagre. Uma mulher, viúva, dentista, que muitos a subestimaram, conseguiu transformar uma propriedade improdutiva numa propriedade altamente produtiva, Dona Marise. Ela me relatou que antes produzia 60 sacas, Roberto, por hectare. Com as tecnologias de plantio direto, agricultura, lavoura, pecuária, agricultura, lavoura, floresta, ela hoje produz 200 sacas por hectare. E é maravilhoso. Antes, ela tinha apenas 6 funcionários, com dificuldade. Hoje, ela tem 20 funcionários orgulhosos, com carteira assinada, que têm orgulho de trabalhar na fazenda. Isso é a sustentabilidade econômica, a sustentabilidade social, a sustentabilidade ambiental. Quando falam do agronegócio para mim, eu digo que o agronegócio não é homogêneo. Existem aqueles que já estão fazendo o dever de casa. Existem aqueles que estão desejando fazê-lo. E existem aqueles que não podem fazê-lo. E só uma minoria é que resiste às mudanças desse tempo. Eu tive a oportunidade de ir na Holanda, conhecer as grandes instituições de pesquisa agrícola na Holanda, porque as daqui eu já conheço, sobretudo a Embrapa. No Dia do Meio Ambiente, eu fiz questão de passar o dia todo na Embrapa Cerrado para conhecer o que está sendo feito para o bem do desenvolvimento sustentável na agricultura brasileira, em função do programa ABC, que é de agricultura de baixo carbono. Em função disso, eu sei que se coloca para todos nós o desafio de, sendo uma potência ambiental e sendo também uma potência agrícola, nós fazermos jus à potência que somos. Quando eu fui na Holanda e eles me disseram, nós somos o segundo maior produtor de alimentos. O primeiro são os Estados Unidos. Eu digo, mas nós, o Brasil, é que temos que ser. Nós é que temos que ser. Mas eles fazem uma agricultura e uma pecuária altamente intensiva. Aqui não precisa ser altamente intensiva. Aqui pode ser uma pecuária, uma agricultura intensiva, semi-intensiva. E nós temos isso já acontecendo. Por isso que não há uma visão homogênea, nós temos que fazer o dever de casa e contar, inclusive, com a ajuda dos pioneiros. Os pioneiros são aqueles que fizeram primeiro, às vezes desacreditados por seus pares, às vezes não apoiados pelos governos, mas foram fazendo, como a Dona Marise fez o dever de casa. E os pioneiros, eles vão na frente sem saber se vai dar certo, sem saber se tem chuva, sem saber se os vizinhos são bons. Depois vêm os colonizadores. Os colonizadores, com justa razão, são pessoas muito objetivas, muito pragmáticas, e elas querem saber se tem água, se tem chuva, se os vizinhos são bons, se a terra é fértil. O problema é que os pioneiros fazem muitas perguntas, mas eles não teriam para quem fazer essas perguntas se não fossem os colonizadores não teriam para quem fazer essas perguntas se não fossem os pioneiros. E é por isso que eu fico feliz de saber que nós estamos em um país
que é possível combinar desenvolvimento com proteção do meio ambiente. Quando eu fui ministra do Meio Ambiente, eu assumi, dando para a minha equipe o seguinte termo de referência: não basta dizer apenas o que não pode, é preciso dizer o como pode. E eu estou aqui para dizer isso. Não é uma questão apenas do que não pode, é o como pode. Nós aprovamos um Código Florestal e precisamos implementá-lo, cadastro ambiental rural. Nós precisamos fazer toda a recuperação das áreas degradadas, e é possível ter apoio, e vamos dar apoio para isso. Nós podemos gerar milhares e milhões de empregos recuperando as áreas degradadas. Nós podemos produzir energia a partir da agricultura, fazer zoneamento ecológico econômico, observando o problema da segurança alimentar e implementando o Renovabil para que o nosso país, além de ser uma potência agrícola, seja também uma potência energética. E isso é uma contribuição do setor rural brasileiro. Eu sei que os senhores têm muitas dúvidas em relação à minha pessoa. E eu até brinco, não precisam ter medo de mim. Não precisa. Quando a gente sabe o que está fazendo, aonde está pisando, fica mais fácil resolver os problemas. E eu tenho um bom exemplo. A transposição do São Francisco jamais seria feita se não fosse com uma ministra que tinha credibilidade e capacidade de mediação. Quando veio a crise dos nossos produtos, uma crise inédita, se não tivesse um ministro com capacidade naquela crise que você enfrentou, Roberto, com credibilidade, teria sido muito difícil para nós. Então, eu estou aqui para agradecer, já terminou o meu tempo, para debater com os senhores, na expectativa de que a gente possa, sim, apresentar, e já está no nosso programa, priorizar o seguro rural para garantir aqueles cuidados a que me referi, ampliar os recursos para a assistência técnica, garantir segurança jurídica, ter agilidade nos processos sem perda de qualidade, fazer com que o Brasil seja uma potência em produtividade, rentabilidade e sustentabilidade. Eu sempre fico muito frustrada quando os outros países me chamam para falar das ideias de sustentabilidade, produtividade e rentabilidade fora do Brasil. Eu fico feliz de poder conversar com os senhores aqui. Se for presidente da República, esse é o nosso compromisso. Não só dizer o que não pode ser feito, mas construir o como pode. Nós somos um país gigante pela própria natureza e chegou o momento de nos agigantarmos pela natureza das decisões que tomarmos. Muito obrigada. Obrigada, candidata. Agora é digamos assim, um segundo bloco com entrevistas, 4 perguntas. Uma pergunta feita por mim, outra pergunta feita pelo Joe Larry, do Financial Times, outra pergunta feita por um representante do setor e a outra pergunta do Valteno Oliveira, nosso colega de repórter especial da Band. Eu vou logo fazer a primeira pergunta para a senhora e diz respeito à internet. Claro que qualquer propriedade tem um ganho com internet e telefonia, né? Isso em qualquer setor. Na área rural, por muito mais razão, né? Por óbvio, só que é nessa área onde tudo é mais difícil, né? Porque as operadoras criam dificuldade, porque é preciso investimentos muito altos, porque não tem a rentabilidade que tem esse sistema, né? Numa área urbana. Então, eu queria saber qual é a sua ideia sobre essa questão, para conseguir ter uma melhoria, implementar, porque vários candidatos governantes prometem, até porque é uma necessidade óbvia e todo mundo gostaria de resolver, mas como resolver isso? Primeiro, exigindo das operadoras que prestem os serviços com os quais elas se comprometeram de prover e que, muitas vezes, não dão esse provimento. A internet é fundamental, e é claro que você tem que expandir
os meios para que isso ocorra. A internet é fundamental na zona rural. Você hoje precisa estar conectado para fazer os negócios, precisa estar conectado para poder se prevenir contra o problema grave, inclusive, que vai e assola todos nós, das mudanças climáticas, para poder criar uma rede de solidariedade. Lá na Fazenda Santa Brígida, eles têm um WhatsApp que é assim, tem fogo aí? E eles conseguem articular imediatamente um grupo de brigadistas para socorrer todas as propriedades. Isso graças à internet. Quando é o período chuvoso, eles dizem, tem enchente aí? E a mesma coisa eles fazem. Eu, quando fui ministra do Meio Ambiente, em parceria com o Ministério de Comunicação, nós levamos um sistema de internet para as aldeias. Era muito mais difícil, porque são aldeias isoladas. A internet é fundamental, boa parte da nossa juventude não permanece no campo, não dá continuidade ao legado de seus pais, por falta de escola, de estudo e de estar conectado. Se a gente tiver capacidade de dar aos jovens os meios para que eles se sintam integrados nesse mundo altamente conectado, a gente não só assegurará os negócios, mas a gente assegurará os legados. Isso é uma prioridade. Eu fui em Portugal e vi que a zona rural portuguesa está ficando um vazio. Fui na Espanha, a mesma coisa. E eu não quero que isso aconteça no Brasil. Agora, a candidata pergunta do Joe Larry, do Financial Times. Boa tarde, candidata. Diante da proposta brasileira frente ao Acordo de Paris em reduzir as emissões totais de gases de efeito de estufa, como conciliar mais produção com menos emissão? O desmatamento zero faz parte de suas propostas para alcance dessa meta? Sim, faz parte. Desmatamento zero. Aliás, quando da aprovação do Código Florestal, foi feito um manifesto pelos próprios produtores, dizendo que, se fosse aprovada a mudança no Código Florestal, todos estavam se comprometendo com desmatamento zero. E eu, como meu pai era agricultor, compromisso assumido é compromisso cumprido. Então, em honra ao compromisso assumido, eu botei no meu programa de governo desmatamento ilegal zero e trabalhar para que aqueles que têm direito a desmatar não desmatem, porque eles podem aumentar a produção por ganho de produtividade e ainda nós podemos pagar por serviços ambientais, oferecer outras alternativas. Eu sempre penso, o regime de chuva de São Paulo, não é, do sul, do sudeste, centro-oeste, depende da Amazônia. A Amazônia é a caixa d'água do Brasil. Então, é interesse de todos nós de não destruir a Amazônia. Para preservá-la, nós teremos que dar recompensas e criar novas alternativas de desenvolvimento. Haverá, sim, o desmatamento ilegal zero e haverá o desmatamento zero por um trabalho, porque, como eu disse, nós já temos uma grande quantidade de área degradada. Se essas áreas forem recuperadas, colocadas para o processo produtivo, não será mais necessário a destruição. E eu tenho certeza que os produtores não destruem porque querem destruir, não querem destruir a galinha de ovos de ouro. O Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a assumir compromisso de redução de CO2 no âmbito da Convenção do Clima. Graças ao trabalho que fizemos no Ministério do Meio Ambiente, com mais 13 ministérios, e conseguimos algo inédito, reduzir em 80% o desmatamento por 10 anos. E os senhores sabem, mais do que nunca, sofrem barreiras não tarifárias. E era muito interessante, quando eu ia para os fóruns internacionais, que as pessoas queriam acusar a nossa agricultura de estar se desenvolvendo em prejuízo da Amazônia, e eu mostrava um gráfico que era imbatível. A economia crescendo, as commodities em preço razoável
e desmatamento caindo vertiginosamente. Não tinha barreira não tarifária que se sustentasse. Agora fica difícil explicar como é que um país em retração, crescendo 1%, aumenta desmatamento em mais de 30%, sobretudo em terra pública. Em terra pública. Algo está errado com o país, porque se é terra pública, não é para ser desmatada. Alguém está sendo ou conivente ou incompetente para proteger o patrimônio de todos nós. Obrigada, candidata. Quer dar um repique? Sim, tem tempo. Nesse momento de crise de orçamento, como você propor combater desmatamento lá na Amazônia? Porque tem muita falta de recursos para fazer esse trabalho. Nisso eu sou PhD. Quando eu assumi o ministério, em 2003, eu, Roberto, o orçamento nosso era do governo anterior. Então, muitas das coisas que nós queríamos fazer, só íamos planejar o nosso orçamento para 2004. Então, o que eu fiz? Pensei o plano de combate ao desmatamento e ele orçou em 400 milhões. Na época, o meu orçamento era em torno de 600 milhões. 400 milhões eu ia ficar com nada para o Ministério. E o pessoal da área da Fazenda dizia, não tem viabilidade, Marina. E eu digo, não, vamos fazer um plano integrado. 13 ministérios, coordenado pela Casa Civil, que é quem tinha poder de convocação, e eu e a minha equipe com uma coordenação executiva. Olha, nós precisamos só de 30 milhões. Os outros vieram dos outros 13 ministérios, inclusive da Agricultura, que ajudava também. Então, o sistema de monitoramento por satélite em tempo real já estava no Ministério de Ciência e Tecnologia. Era só usar a mesma base do satélite e criar o sistema. A logística, que era complicada, o COTÉ do Ministério do Exército me dava o suporte logístico. E sem fazer barulho, sem ficar fazendo performance, usando o Exército Brasileiro como se fosse o posto Ipiranga da incompetência dos políticos. O Exército fazia de forma discreta, cumprindo a sua função constitucional de proteger a Amazônia. Usávamos os recursos do Ministério do Desenvolvimento Agrário e todos os demais. Resultado, fizemos a multiplicação do orçamento. Então, tem dinheiro sim. Quando se tem o compromisso ético, a gente consegue os recursos, porque boa parte das coisas não se faz é por falta de decisão política, compromisso ético. E eu ainda fiz algo bem ousado, colocar todas as informações do desmatamento disponível para a sociedade. O governo ficou empavorosa. E o que eu fiz? Eles disseram, você é louca, o mundo todo vai ver que o desmatamento está acontecendo. Eu digo, eu quero ser constrangida eticamente. Eu quero que a sociedade brasileira, que o povo inteiro saiba que, naquele momento, na Terra do Meio, tem 700 hectares de floresta sendo destruída em terra pública. Constrangimento ético. A gente precisa ser transparente para a sociedade poder nos ajudar a combater incompetência e corrupção. O melhor remédio contra a corrupção e incompetência chama-se transparência, porque a gente é constrangido a ter que fazer. De repente, o dinheiro apareceu. Obrigada, candidata. Agora a pergunta vem de um dos representantes do setor, integrantes do palco. Por favor. Boa tarde, candidata Marina Silva. Eu sou Fernanda Gehlen, produtora rural. Como todos aqui sabemos, o Brasil é um grande produtor de alimento e, consequentemente, se destaca como um grande consumidor de defensivos agrícolas. Qual a tua proposta quanto ao uso desse insumo na atividade agrícola do país? Bem, tudo aquilo que estiver de acordo com as regras da Anvisa é o que está disponível. O que eu discordo é que a gente flexibilize regramentos.
O que não é bom para os europeus, o que não é bom para os americanos, não é bom para os brasileiros. E o que não é bom para os europeus e para os americanos, com certeza atrapalhará os nossos negócios no mercado externo. Os requerimentos deles são altíssimos e nós precisamos cumprir com esses requerimentos, tanto do ponto de vista dos agrotóxicos, quanto do ponto de vista dos cuidados sanitários, do valor nutricional, e todos nós aqui já sofremos com algum tipo de relativização. Dizem que sábios são os que aprendem com os erros dos outros. Agora, a gente se transforma em estúpido se não aprendermos com os nossos próprios erros. Então, nesse momento, eu sinto uma vontade enorme de todos de acertarem. Em relação à liberação, que há uma reclamação de que há uma demora para a liberação, sobretudo dos novos. Tem alguma verdade, mas a maior parte do problema não é bem assim. Hoje, no Brasil, nós só temos um caso que está aí para mais de 8 anos. A média no Brasil é de 1 ano, um pouco mais de 1 ano. Isso é mais veloz do que o que acontece na Europa. Qual é o nosso problema no Brasil? Falta de servidores. Nós temos apenas 22 servidores para fazer essas avaliações. Vocês sabem quantos existem nos Estados Unidos para fazer esses procedimentos? 800 funcionários de alta especialidade. A gente tem a mania de economizar tostões para investimentos que valem bilhões. Ter um quadro técnico eficiente, competente, com capacidade de resolutibilidade, não é custeio, é investimento. Então, a Anvisa, o IBAMA, precisam ser devidamente capacitados para ter agilidade sem perda de qualidade. E isso nós vamos fazer. Obrigada, candidata. Agora a pergunta é do repórter especial da Band, Valteno de Oliveira. Muito boa tarde, candidata. Eu vou Boa aproveitar tarde. a sua economia nas respostas e sobre, eu acho que posso fazer 2 perguntas. Ele quer que eu economize e faz 2 perguntas. Não, eu vi que na resposta da Dora só usou 2 minutos e meio. Aí eu ganhei 2 minutos e meio para mais uma pergunta. Pode ser, Dora? Bom, a primeira pergunta, a senhora falou na sua explanação inicial sobre a implantação do Código Florestal e me veio à cabeça os dados do CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que está sendo processado pela Embrapa, lá de Campinas, a Embrapa Tecnologia, e um dado que chamou a atenção, e eu quero saber se a senhora também ficou surpresa com eles. O Brasil usa menos de 8% do seu território para produzir alimentos. Estados Unidos, 45%. O Brasil preserva 66% das áreas de floresta, enquanto Estados Unidos, 19%. Esses números lhe chamaram a atenção? E a segunda pergunta é sobre irrigação. A agricultura irrigada no Brasil, ou as áreas irrigadas no Brasil, são da ordem de 7 milhões de hectares. Segundo a Agência Nacional de Águas, esse número poderia chegar a 11 milhões, nós poderíamos triplicar. Eu não sei, a senhora deve saber também, que a produtividade em área irrigada é quase 3 vezes maior do que áreas de sequeiro. Em seu governo, como pretende efetivar a Política Nacional de Irrigação e incentivar a expansão da agricultura irrigada no Brasil? Bem, quando você me pergunta se chamou a atenção os dados, para cada pessoa vai chamar a atenção de um jeito. Para alguns, pode chamar a atenção negativamente. Para mim, chama a atenção positivamente. Positivamente. Porque isso é um indicativo de, sendo um país com uma produtividade tão alta, com um peso tão grande na nossa balança comercial, significa que, em poucas décadas, nós conseguimos aumentar produção por ganho de produtividade.
E olha que ainda são apenas 20% que têm acesso a esses conhecimentos, a essas práticas, a essa inovação. Como eu disse, o Brasil está para o século XXI como os Estados Unidos estiveram para o século XX. Um país jovem competindo com países de cultura milenar que se tornou mais desenvolvido do que eles. Para a nova agricultura, a nova indústria, o Brasil tem as melhores possibilidades. Só é necessário visão estratégica, não é? Acompanhar não apenas aonde a bola está, mas ir para onde ela vai estar. Então, no terreno dos biocombustíveis, por exemplo, nós temos que fazer a transição da nossa matriz energética. Cada vez mais, nós temos que compreender que vamos para o carro elétrico. Os biocombustíveis são fundamentais. O RenovaBio, ao ser implementado, gerará milhões de empregos, mas ajudará o meio ambiente. Então, me chama a atenção positivamente. Em relação à agricultura irrigada, ela é importante e cumpre uma função, inclusive, em regiões de dificuldade hídrica, de estresse hídrico, como é o caso do semiárido brasileiro. A agricultura irrigada é a que consome mais água, não é? Os senhores conhecem muito bem. Eu conheço os sistemas sofisticados de Israel, né, mas nós não chegamos a tanto. E, obviamente, que eles têm uma produção pequeniníssima, né? Um país que são 2 milhões de hectares, com 7 milhões de habitantes, nós somos um país com 8 milhões de quilômetros quadrados, com 200 milhões de habitantes. É completamente diferente. Então, a agricultura irrigada tem alto impacto sobre os recursos hídricos, tem um trabalho que precisa ser integrado entre Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Agricultura e a Agência Nacional de Águas, que é quem consegue as outorgas. E nós temos que entender que a água é um insumo fundamental. Sem ela, a gente não seria a potência agrícola que nós somos. Hoje, nós já temos muitas bacias que têm conflito pelo uso da água. Por isso, nós fizemos o Plano Nacional de Recursos Hídricos, trabalhamos para criar os comitês de bacia. Os comitês criaram as agências de bacia hidrográfica, criamos um sistema de cobrança voluntária pelo uso da água para investir na recuperação das bacias. Infelizmente, o Ministério da Fazenda abocanhava o dinheiro e a gente não podia investir na recuperação das bacias. No meu governo, nós vamos usar o dinheiro para recuperar as bacias. E vamos poder aumentar, sim, dentro do manejo adequado, de acordo, inclusive, com o Plano Nacional de Recursos Hídricos. Obrigada, candidata. E, olha só, antes de passar às considerações finais, eu tenho feito a todos os participantes uma pergunta que não tem nada a ver com o setor, acaba tendo, enfim, mas não é, digamos assim, uma pergunta técnica, é uma pergunta mais referida na campanha, na política. E eu fico muito à vontade para lhe fazer essa pergunta, porque uma característica sua, tem gente que discorda, mas eu sei bem, aqui fico muito provado, é a objetividade, ir direto ao ponto, não ficar aqui dando volta, respondendo outra coisa. Então, eu lhe pergunto, uma comparação da campanha de 14 com a campanha de agora. Em 14, a senhora surge assim, vou usar um termo, coqueluche, porque eu acho que todo mundo entende, era coqueluche, né? Sim, não era exatamente a novidade, mas era a coisa que as pessoas, o encantamento. Eu estou chamando de coqueluche para facilitar o entendimento. Nesta campanha agora, a tal da coqueluche é um candidato que é a sua antítese, né? E eu gostaria de saber a sua opinião, a sua análise sobre o que aconteceu com o eleitorado nos últimos 4 anos. Eu vou começar com uma brincadeira.
Eu só não vou desejar a ele que aconteça com ele o que aconteceu comigo, porque a minha fé não me permite jogar praga. Mas eu te agradeço pela pergunta. Aquela campanha foi uma campanha atípica. Por quê? Houve uma articulação dos grandes partidos para não permitirem o registro da Rede Sustentabilidade, para impedir que eu fosse candidata, porque, naquele momento, eu tinha 26% das intenções de votos. E, em função da minha causa, que vocês veem que aflora, que é todos esses ideais de ver um país economicamente próspero, socialmente justo, politicamente democrático, culturalmente diverso, mas ambientalmente sustentável, eu fui apoiar um candidato, o Eduardo Campos. Quem é a pessoa que consegue estar preparado para aquela tragédia? Eu fui candidata compulsoriamente no lugar de uma pessoa que perdeu a sua vida. Era impossível fazer uma campanha sorrindo, feliz porque se estava no lugar de um homem jovem, com todo o vigor, com uma família linda, com um partido que o amava. Aquela foi uma campanha difícil. Como se não bastasse o luto, ainda veio a força bruta do dinheiro da corrupção, dos fundos de pensão, de Belo Monte, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, da Petrobras. E como se não bastasse a mentira, a desconstrução, de forma violenta, sem nenhum requisito ético, eu não perdi a eleição. A eleição foi fraudada, porque a corrupção fraudou a eleição. Os dois que foram para o segundo turno foi uma fraude eleitoral, porque o dinheiro do Caixa 2, só a Lava Jato revelou depois. A diferença agora é que as pessoas sabem a verdade. E o que nós vamos fazer com essa verdade? Nós vamos continuar acreditando que aqueles que criaram o problema vão resolver o problema? Ou nós vamos ousar e fazer como os agricultores e os governos que disseram: nós podemos desenvolver uma agricultura tropical, nós vamos ter tecnologia própria e vamos mostrar que um país como o Brasil pode ser uma potência agrícola. Muitos devem ter rido de nós. Agora, é a vez de fazer algo bom com essa verdade. Por isso eu sou candidata pela terceira vez. Eu sou uma espécie de esmola da viúva pobre. Eu só tenho 20 segundos. Eles têm mais de $500 milhão para fazer suas campanhas. Eles podem estar aqui e em mais 3 estados andando de jatinho. Eu tenho que pegar avião de carreira às 4 da manhã, às vezes me hospedar na casa de amigos. Vocês não sabem o sacrifício que é para chegar aqui e ir para o Rio de Janeiro participar da bancada do Jornal Nacional. É a esmola da viúva pobre. Mas o Brasil precisa fazer algo diferente com essa verdade. E que não seja porque alguém diga: a Marina se omitiu. Não me omiti. E eu acredito que agora a postura de homens e mulheres de bem haverão de derrotar as estruturas daqueles que falam resposta número 1, número 2, número 3, mas não tem propósito. Mais do que propostas é propósito. É por isso que eu estou aqui pela terceira vez. Não sou uma coqueluche, mas, com certeza, eu sou uma das alternativas, talvez a mais forte, para unir o Brasil. Senadora, talvez a senhora não saiba, mas tem mais 5 minutos agora para as suas considerações finais. Ah, que bom. Para quem só tem 21 segundos? Pois é. Isso é um caldeirão de chá. Dá até para cantar uns causos, né?
Na roça a gente gosta muito de contar causa. Mas, pegando pelos propósitos, um país não pode trocar um projeto de nação por uma eleição. Foi isso que aconteceu. Um país não pode trocar um ideal de país por um projeto de poder. Foi isso que aconteceu. O PMDB deu uma grande contribuição para o Brasil, ajudando a reconquistar a democracia. Todos nós somos tributários do velho PMDB de guerra que escondia aqueles que eram perseguidos pela ditadura. O PSDB deu uma grande contribuição com o Plano Real. Depois de muita pagelança, confisco de poupança, eu peço até desculpa aos pajés, não é pagelança, porque pagelança funciona, confisco de poupança não. Veio o Plano Real e funcionou. O Partido dos Trabalhadores deu uma grande contribuição. Programa de transferência de renda de transferência direta de renda para pessoas em situação de fragilidade. Eu digo para vocês, se esses partidos não tivessem trocado o ideal de país por um projeto de poder, talvez eu nem estivesse aqui como candidata. Eu só estou aqui porque eles substituíram um projeto de país por um projeto de poder. O PSDB entrou e disse que queria ficar 20 anos. O PT entrou e disse que queria ficar 20 anos. Eu vou entrar e só quero ficar 4. Vou fazer uma reforma política para acabar com a reeleição. A reeleição é um problema no Brasil. As pessoas não fazem o que é necessário para o país, fazem o que é necessário para se reeleger. Se para se reeleger tiver que dar pedalada, dá pedalada. Se para se reeleger tiver que maquiar a conta pública, maqueia as contas públicas. Se para se reeleger tiver que acabar com o emprego de 13 milhões de pessoas, maquiando a economia, controlando preços de forma artificial, foi isso que fizeram. Se para se reeleger tiver que fazer caixa 2, roubar o dinheiro do povo, é isso que fizeram. Apenas 4 anos. Política de longo prazo no curto prazo dos políticos. É isso que o Brasil precisa. Nesses 5 minutos, já só faltam 2. Eu quero dizer que nós estamos sendo convocados a dar uma resposta. Não é juntar as pessoas para ser contra. Eu não tenho preconceito com o legado do PSDB. Eu vou recuperar os fundamentos da política macroeconômica. Superávit primário, câmbio flutuante, com intervenção quando tiver necessidade para não flutuar demais. E vamos poder fazer com que esse país volte a crescer. Mas também temos que investir. As políticas sociais do PT eram muito boas. Vamos trabalhar para manter o Bolsa Família, mas educação de qualidade. Educação é o que gera igualdade de oportunidade. Eu não quero que as filhas do Bolsa Família virem mães do Bolsa Família. Eu sei o que a educação faz na vida de uma pessoa. Eu era analfabeta até os 16 anos. Fiz Mobral supletivo de 1º e 2º grau, 5 malárias, 3 hepatites, uma leishmaniose, uma contaminação por metais pesados. Minha mãe morreu, eu tinha 14 anos de idade. Ajudei meu pai a criar meus irmãos. Entrei por uma frestinha. Essa frestinha fez a diferença na minha vida. Eu não quero ver brasileiros, nem empresários, nem trabalhadores, nem índios, nem negros, nem mulheres passando por frestas. Eu quero ver as pessoas passando pela porta. Eu sou candidata porque eu quero ajudar a construir um país que seja justo e que seja bom para todos. Para trabalhadores, para empresários, para agricultores grandes e médios, para índios e aonde os políticos não tenham tanto poder. Quando os políticos têm muito poder, desconfie. Numa república, os políticos não têm poder. Quem tem poder é a Constituição. Numa república, se o adversário perde a licitação, ele leva. Se o adversário
ganha, ele leva. Se o amigo perde, ele perdeu. Isso é a República. Eu quero ser presidente da República para unir o Brasil, para que a gente possa ser o país que nós estamos fadados a ser pela própria natureza. Basta a gente mudar a natureza da nossa prática, da nossa postura e da nossa forma de fazer política. Muito obrigada. Obrigada, senadora. Candidata, eu peço que a senhora permaneça no palco, porque a senhora vai receber das mãos do presidente da CNA, doutor João Martins, a agenda do setor para o futuro provável ou possível presidente, que é o documento O Futuro é Agro. E, em seguida, já emendando, o doutor João Martins vai fazer o encerramento do nosso evento. Muito obrigada a todos. Aqui na CNA, nós criamos um Conselho do Agro, conselho de todas as entidades representativas. Então, construímos esse documento, estamos lhe entregando, espero que seja bom uso para o seu governo. E quero aproveitar, ainda como quando a candidata aqui, quero agradecer a todos pela presença desse evento, dizer que democracia se faz assim, ouvindo todos, com educação, não só levando nossas mensagens, como também ouvindo mensagens dos candidatos. É assim que se faz democracia. É assim que a CNA trabalha. Obrigado.